nome é Jair Litt, né? Nasci em Marechal Floriano em 1948. Em 1858, a colônia de Santa Isabel já tinha aproximadamente mais de 11 anos. Com a chegada dos primeiros imigrantes, eles ficaram situados lá na Boa Vista. Esse grupo que chegou aqui era uma área muito pequena. Eles ganharam terras, entendeu? E uns lotes muito grandes, entendeu? E isso começou a ter conflitos, em parte de terras e também como religião. Então, em 1858, quando a situação ficou muito crítica, né, a colônia de Santa Isabel pertencia ao Império. O que o Império fez? Ele enviou para a colônia de Santa Isabel um militar, um engenheiro militar chamado Adalberto Ian. O Ian vem para a colônia para resolver uma série de problemas, inclusive os conflitos religiosos. O que ele faz? Ele resolve subir para o lado do norte da colônia de Santa Isabel e vai construir uma casa para sua moradia, que é hoje Campinho, aquela casa do imperador, que em 1860 ele pernoitou lá, entendeu? Então o que acontece? Mas aí havia muitos imigrantes e falta de terra. O que ele faz? Ele descobre que na região do Rio Braço do Sul, tanto a margem esquerda quanto a margem direita, tinha muita terra. Ele vai ao Ministério da Agricultura, na época quem administrava aqui era o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura envia para cá, aproximadamente entre 1859 e 1860, manda um engenheiro militar brasileiro chamado Pedro Cláudio Soído. Olha bem esse nome, Soído, né? O Pedro Cláudio Soído vem demarcar terras, tanto no lado esquerdo como no lado direito do Rio Braço do Sul. O Suído, por exemplo, hoje nós temos, por exemplo, a região do Suído. Não há registro sobre isso, mas tudo indica que o Suído que nós temos hoje vem desse cidadão, o sobrenome desse cidadão, o Pedro Cláudio Suído. Bem, voltando à história, ele vai, o que acontece? Ele vai e faz demarcação de terras. Em 1859 e 1860, começa a vir mais imigrantes. E parte desses imigrantes vieram para a região do Rio Braço do Sul. Por exemplo, vieram para a região do Braço do Sul as famílias Klipp, as famílias Schellmann, as famílias Litt, família Hiller, família Custer, família Rupf, família Fischer, Hertel, Baltz, e também vieram os filhos dos primeiros imigrantes que chegaram em 46, que foram Schneider, Stein e Gerhardt. Em 1862, o Ian ainda estava na colônia de Santa Isabel. O que ele acontece? Ele vai fundar uma vila do Braço do Sul. O que era essa vila do Braço do Sul? Essa vila do Braço do Sul era nada mais, nada menos que um grande barracão. Barracão, o que acontecia? As famílias chegavam, ficavam nesse barracão até construir as suas casas, nos seus lotes. Aonde ficava isso? Onde é hoje o sobrado que pertence à família Lovati. Eu, em 1973, eu conversando com o seu João Custer, né? O seu João Custer, filho de um imigrante suíço, né? O pai dele era o Jacó Custer, dizia que o pai dele ficou neste barracão até a construção da casa. E interessante que a Vila do Braço do Sul, ela tem no Arquivo Nacional, tem esse documento. Tem o decreto da fundação da vila, lá registra a vila e fala a data. O que era essa vila? Quem veio morar nessa vila? Foi a família Custer, suíça, veio o Carlos Rupf, veio para construir uma fábrica de cerveja, porque eles tinham experiência na Alemanha em cerveja. Só que o que aconteceu? Não deu certo, ele plantou café. Veio um cidadão chamado George Bauser, que era ferreiro. Veio um cidadão também chamado Hermann Rudolfo Hiller, que também era ferreiro, né?
Veio também o filho dos imigrantes, um senhor chamado Emanuel Gerhardt, que construiu a primeira casa aqui da vila. E veio também um cidadão chamado, eu não me lembro o primeiro nome dele, mas era Moebius, só que ele fica muito pouco tempo aqui. Ele adquiriu um lote, mas a gente não tem registro, provavelmente ele foi embora. E tinha um outro cidadão chamado Hermann Steikopf, que é o topógrafo, também adquiriu um lote, só que nesse lote ele não desenvolveu, ele voltou para Santa Isabel. Na realidade, quem ficou aqui foi o Manuel Gerhardt, que casou com a filha do Rupp, chamada Emma Rupp, né? E a família Rupp. Hoje, quando a gente fala, não sei se eu posso falar isso, onde o comércio do Altevi, do comércio do Altevi até o campo do Apolo, tudo era da família Rupp. Da onde era a família Custer? A família Custer ficava do lado direito e era toda essa parte aqui da estação, a beira do rio. Só que era um terreno que não tinha muito valor, porque era brejo, muito brejo, então nada se fazia aqui a não ser pescar. O que era a Vila do Braço do Sul? Era um cafezal, tanto da família Rupp quanto da família Custer suíça. Quem mais desenvolveu foi os Custer. Primeiro comércio de 1882, há evidências que ele já tinha comércio. Lá na subida do Altevi, ele já tinha comércio ali. A primeira escola de Marechal, que tem uma fotografia aqui, né? Também foi nesse lugar, na subida do Altevi. Os Custer, eles eram intelectuais. O Eurico, o filho mais velho, ele falava inglês, francês e alemão e estudou português. Eu tenho cartas dele em português perfeito. Você nem parece que é um estrangeiro. E ele foi professor. Músico, gostava de ler Shakespeare. A neta dele, a dona Nadir, conta isso, né? Ele adorava ler Shakespeare. Então, eles eram intelectuais. Viajaram para a Europa, voltaram para a Suíça. Quer dizer, eles tinham muito dinheiro, entendeu? Então, aí o que acontece? Mas o Braço do Sul, veja bem, virou um cafezal. Pouca coisa se desenvolveu, entendeu? E o que era o Braço do Sul? Era lá em cima, nada para cá, aqui não tinha nada. Tudo era ali onde o Afonso e ali no Altevi, por ali. Tudo ali era o Braço do Sul. O que aconteceu? Passou-se anos parado, entendeu? Só na base do café. Em 1882, o governo resolve construir uma ferrovia. O que ele queria? Ligar ao Rio de Janeiro. Era uma das poucas capitais do Sudeste que não ligava ao Rio de Janeiro. Você só ia de navio. Então, ele traça uma ferrovia. E essa ferrovia passaria na Vila do Braço do Sul. O que acontece isso? Quando ele traça essa ferrovia, só que demorou muito tempo, né? Em Santa Isabel, tinha um cidadão chamado Philipp Endlich, imigrante alemão, grande comerciante de café. O que ele faz? Ele vem para a Vila do Braço do Sul e compra toda aquela parte na parte de cima ali e constrói um comércio ao lado onde a linha ia passar. Por quê? Ele já imaginava que era um grande comprador de café, eu vou comprar meu café e o trem vai passar na porta da minha casa. Ele compra grande parte de Marechal, ele compra. E em 1890 ele muda para cá. Ele tem um comércio no lado esquerdo e no lado direito do rio ele faz outro comércio. Dois comércios muito grandes. A situação dele era boa demais, entendeu? Aí o que acontece? Vem a ferrovia. Quando a ferrovia inaugura, aí sim, o que acontece? Aliás, para inaugurar a ferrovia, o que acontece? Eles aterraram a parte que era brejo de Marechal, que é a parte onde está a estação. Aí começa a desenvolver o lado de cá. Em 1900, inaugura-se em 13 de maio de 1900, vai inaugurar a estação e a ferrovia até Marechal. Araguaia até Rive, que era Matilde, ainda foi inaugurada em 1902. A partir de 13 de maio, de 15 de maio de 1900, já tinha trem todos os dias para Vitória. Em 1905, o Philipp morre e a
fica com a esposa dele. Em 1907, a ferrovia é vendida até Matilde. O que eles queriam? Chegar a Cachoeiro de Itapemirim, que Cachoeiro ao Rio de Janeiro já tinha ferrovia. Cachoeiro era muito adiantado. Vitória estava para trás ainda. Então, o que acontece? Em 1907, eles vendem a ferrovia. Para você ter uma ideia, eles gastaram 16 milhões de francos para fazer essa ferrovia até Matilde e venderam por menos de 3. E quem comprou? Leopoldina Royal, os ingleses, né? Quando eles falam os ingleses, foi a Leopoldina Royal. Na realidade, era para os ingleses, que eles eram o maior acionista, mas tinha muito acionista brasileiro no meio. Como eles tinham mais dinheiro, as placas que a gente tinha na estação aqui era LR, Leopoldina Royal. Em 1910, eles inauguram até Cachoeiro. Vem o Nilo Peçanha, né? O Nilo Peçanha vem, né? Ele vem inaugurar. O Nilo Peçanha passou aqui na estação, provavelmente foi o único presidente da República que passou nessa estação. O seu João Custer, eu volto a falar, ele veio com o pai dele, todo arrumadinho de terninho, para esperar o Nilo Peçanha. O trem parou, ele botou a cabecinha e só deu um adeuzinho, né? Mais nada, e foi embora. Em 1913, vem para Marechal um cidadão chamado Belarmino Pinto. Com muito dinheiro, o que acontece? Ele vai, constrói hotel, ele constrói o comércio, entendeu? Casa de moradias, entendeu? Ele coloca, tem um jornal, você vai ver no jornal da Hemerotec, que fala que ele coloca energia, água, entendeu? Ele fez de tudo, ele gastou, no jornal diz que ele gastou 200 contos, era dinheiro para danar. Aí o que acontece? O lado de cá, o lado mais novo, passou o mais velho, que era o Braço do Sul. Fica mais forte para o lado de cá. E em 1916, ele constrói a Igreja Católica. Na verdade, a esposa do viúvo, do Felipe Endes, que faleceu, ela dá o terreno, entendeu? E dá ajuda. Mas o Belarmino Pinto, eles constroem a Igreja Católica em 8 meses. Em dezembro de 1916, é inaugurada a igreja. Uma grande festa. Ela não foi maior, porque o idealizador da igreja era o Dom Fernando Monteiro. Ele morre 3 meses antes. Ele vem falecer, mas assim mesmo veio uma comitiva muito grande de Vitória. Uma festa muito grande que teve aqui, entendeu? E nessa festa, nesse dia, aconteceu vários eventos. Um deles foi a rua principal de Marechal, que foi dado o nome para ela, Avenida Jerônimo Monteiro, que era a principal. E a praça da estação é Dom Fernando. E também aconteceu um fato muito interessante. Iniciou-se a emancipação de Marechal Floriano. Nesse dia, tudo se aconteceu nesse dia. A gente não sabe por quê, nada foi para frente, entendeu? A praça, mais tarde, continuou como praça da estação e a rua principal da estação, e também a emancipação não passou daquilo, entendeu? Quando nós chegamos em 1917, a gente também não sabe por quê, o Belarmino vende tudo que tinha. O que ele vende? Ele vende para um cidadão chamado José Henrique Pereira. Ele era grande comerciante em Melgaço, filho de um grande comerciante de Pedra Branca, entendeu? Ele vem e compra tudo do Belarmino Pinto, entendeu? Já em 1922, ele era um grande comerciante de um poder aquisitivo muito grande, entendeu? O neto dele, o Cacau, o Zé Carlos Pereira, eu digo que ele tinha, porque eu já procurei esse livro, ele emprestou e não conseguiu mais. Ele tinha um livro de registro dele. Olha, perfeito. Você vê o poder aquisitivo que esse homem tinha, entendeu? Ele abre uma filial lá em Ponto do Alto, entendeu? Leva o filho dele mais velho, o Ercílio, né? Torna-se um grande comerciante em Marechal Floriano, entendeu? Mais tarde ele torna prefeito, né? Feito por um período. Só que vem em 1929. Em 1929 houve a queda da Bolsa de Nova York, então todo mundo quebra. Né? Vou falar do trecho de Domingos Martins, que chamava Ponte Quebrada até a Vila do Braço do Sul. Os jornais diziam na época que tinha mais de 1000 empregados. A maioria, a mão de obra especializada, toda ela italiana.
E a mão de obra braçal, a maioria era do Nordeste. Trecho de Pedra Quebrada, Marechal, teve muita morte por causa da febre amarela. Se você pegar o livro de registro de falecimento da Igreja Católica de Santa Isabel, de sepultamento lá, porque aqui não tinha cemitério, é uma quantidade muito grande. E todos os registros, febre amarela. O que acontece? A mão de obra italiana, os viadutos, os túneis, entendeu? A estação de Marechal, por exemplo, se você olhar, as telhas vieram da França. Uma coisa muito interessante de Marechal é o nome da estação, né? É numa pedra de granito, né? Imagina, cortada, se você observar, né? Ela foi cortada a pedra, entendeu? Tinha que ser uma mão especializada. Você viu as cantoneiras das calçadas da estação, você vê que é pedra mesmo, né? Foi cortada, entendeu? E a gente vê que tinha que ser uma mão de obra bastante especializada. Muita gente fala que foram os ingleses. Não. Os ingleses que compraram em 1907. Tem muita coisa que eles refizeram. Por exemplo, o trilho da Estrada de Ferro Sul Espírito Santo era um trilho bem fininho. Aqui em Marechal ainda tem uma réplica desse trem. Tem uma placa ali, que ela deve ter mais de 100 anos. PN, se você olhar aqui, ó, PN, apite, passagem de nível. Lá tem o trilho, como é que era antigamente, era um trilho bem fininho, porque eram locomotivas pequenininhas. Quando os ingleses compraram, botaram locomotivas mais possantes, tiveram que mudar muita coisa. Inclusive, a própria casa do agente, por exemplo, né, no jornal de 1899, fala que ela estava pronta, mas ela não tinha reboco e o telhado era de zinco. Provavelmente, os ingleses que devem ter dado acabamento, entendeu? O proprietário que comprou essa casa, ele disse que os documentos que ele tem foram os ingleses que fizeram. Tudo indica que seja isso mesmo. Mas a estação, como muita gente fala, a estação de Marechal é mão de obra italiana. Isso, você que quer ver esses documentos, o arquivo de Vitória, o arquivo público estadual de Vitória, tem detalhes disso aí das famílias que vieram. Entendeu? Então, aí o que acontece? A partir de 1910, já saía de Marechal Floriano e ia para a capital do Brasil. Então, houve uma evolução muito grande. Só que, nesse período da Leopoldina, veja bem, foi um período, essa ferrovia de Cachoeira Vitória, ela sempre foi problemática. Havia atrasos de trem, entendeu? Teve muitos pequenos acidentes, né? E sendo que na antivéspera de Natal de 1950, houve um grande acidente lá em Matilde, né? Que morreu um trem noturno vindo do Rio de Janeiro, deu problema. Nos jornais dizem que morreram 19 pessoas, mas há quem diga que morreu muito mais gente. Aí o que acontece? A Leopoldina caiu em descrédito até que em 1957 ou 56 ela foi encampada pelo governo brasileiro, aí chamada REFESA, Rede Ferroviária Federal do Brasil, né? Que também capengou até nos dias de hoje, né? Mas essa ferrovia, se eu falo para você, o Marechal, da parte da estação, ele só existe por causa da ferrovia. Houve aqui, quer dizer, investiram muito dinheiro aqui para aterramento da região. Porque aqui, segundo os antigos, aqui era brejo, entendeu? Aqui enchia de água, qualquer chuva vinha água na pedra, entendeu? Então eles colocaram muito dinheiro aqui, e esse Belarmino, na época, ele colocou muito dinheiro. O Zé Henrique também, no período que ele teve aqui, ele construiu bastante casas também. Só que a gente voltando agora para 1929, né? Houve a queda da Bolsa de Valores, então todos sofreram. A família Endes quebrou, o Manuel Endes, o Manduquinha, quebrou mesmo, entendeu? E muita gente quebrou. O Zé Henrique, ele tinha muito dinheiro, eu diria que ele deu um abalo nele, mas ele não quebrou, porque ele tinha uma situação muito boa na época, entendeu? Deu um abalo nele,
mas ele não quebrou. Mas ele até 1940, né, ele tinha um grande comércio. A partir de 1941, ele passa para o filho dele, o Oswaldo, aí entra numa decadência, como todos entraram aqui. Né? Só que, entre 1930 e 1950, Marechal também ficou muito esquecido, entendeu? Politicamente não tinha força nenhuma, entendeu? Nada, entendeu? Praticamente a gente não tinha nada aqui. Só que em 1950, Getúlio Vargas, o ministro do Getúlio Vargas, projetou uma estrada de rodagem ligando Corumbá, no Mato Grosso, a Vitória. E essa estrada passaria na vila de Marechal Floriano. Aí o Marechal começou a se desenvolver. Para você ter uma ideia, eu me lembro assim, quando a minha memória mais antiga é de 54, 55. Marechal não devia ter, tinha menos de 50 casas. Tinha um comércio muito ruim, onde se comprava em Campinas, Santa Isabel, comprava em Santa Maria, Vitor Hugo, Araguaia, e o comércio aqui era muito ruim, entendeu? Só que essa estrada desempontou, entendeu? E ela começa a ser construída aqui em 1957. Em outubro de 1957, começa a se abrir de Marechal para Vitória, e já tinha uns pedaços prontos. Aí Marechal começa a desapontar, a melhorar. Em 64 o asfalto chega aqui. Em 1964, para você ter uma ideia, Marechal era uma vila do distrito de Santa Isabel. Marechal era uma vila do distrito de Santa Isabel. Nem distrito nós éramos, entendeu? Aí o que acontece? Em fevereiro de 1964, morava aqui em Marechal um cidadão chamado Evaí Mendes. Ele, um concunhado dele, Edgar de Carvalho, e um outro concunhado dele, chamado Coronel Ernesto, eles resolvem criar uma associação aqui em Marechal. Então ele faz uma reunião na casa dele, se não me engano, aqui na estação de vocês aqui, tem essa ata, entendeu? Mas provavelmente acho que é janeiro de 64. Eles fazem uma reunião na casa do Sr. Evaí, o Sr. Evaí já tinha uma visão para melhorar Marechal. Ele não concordava um lugar desse que ainda era vila, entendeu? Era muito baixo. Então eles fazem uma reunião para criar uma associação para desenvolver Marechal. Bem, aí vai, na ata tem a participação de muita gente, entendeu? Então o Evaí, ele já era um senhor de idade, ele sugeriu que o Coronel Ernesto, que era um coronel reformado da Polícia Militar, que morava em Marechal, se ele fosse o presidente dessa associação. O Coronel Ernesto falou, eu não tenho saúde mais para isso, mas eu vou indicar Emílio Gustavo Rila para ser o presidente dessa associação. Aí, por unanimidade, ele foi eleito. Aí o que acontece? Eu sempre falo, essa associação foi o pontapé inicial para o desenvolvimento de Marechal. Naquele mesmo ano, Marechal, para você ter uma ideia, Marechal não tinha, as ruas de Marechal não tinham nome. Era a Rua da Estação, Praça da Estação, Rua da Serraria, Rua de Cima, Rua do Sapo, né? Rua da Igreja, assim eram os nomes de Marechal. Não tinha. Aí essa associação cria, né? E dá nome às ruas de Marechal. Há um questionamento assim, por que presidente Kennedy, né? Por que não botou o nome de um cidadão daqui? Eu conversando com a Ari, uma vez que a Ari participou disso, né? E já era vereador, né? Aí falou, era o nome da época. O Kennedy tinha morrido em 62, né? Era o auge do mundo, ainda se falava muito, aí em homenagem botaram o Kennedy. Aí Marechal T, né? E nesse mesmo ano é criado o cartório em Marechal. Aí Marechal sai de vila, é um distrito. Através dessa associação, quer dizer, veio um bocado de coisa para aqui. Uma delas foi o banco. Eu acredito que essa associação ajudou até a emancipação de Marechal Floriano. Até 79 eu morei aqui. Então, na década de 80 houve aquele projeto grande, né, aquele desenvolvimento para a emancipação, mas eu não participei disso aqui. Porque a estação era uma referência aqui.
O agente de estação, ele era mais que um delegado aqui. Era o homem forte que nós tínhamos aqui, o agente de estação. Primeiro que ele tinha um salário muito grande, entendeu? A casa dele, por exemplo, onde eu vi a primeira vez uma geladeira na minha vida foi na casa do agente de estação. Então, é referência. E a estação, veja bem, a estação tinha um relógio. O relógio era pontual. Eu me lembro quando acabava a missa católica, o pessoal vinha tudo aqui na estação. Primeiro para ver o trem das 11h40, que ia para o Rio de Janeiro, o noturno. E segundo, vinha aqui para acertar o relógio. O relógio da estação era um relógio pontual. Os agentes de estação aqui, eles eram, veja bem, eles tinham uma força danada, entendeu? Eu conheci um agente aqui chamado Seu Máximo. Ele era Botafogo doente, assim. Tossia Botafogo doente para danar. Em 1956 não existia rádio a pilha. Só tinha rádio a energia, como isso aqui, né? Então tinha o jogo do Botafogo e América, e o Botafogo precisava ganhar o América. No primeiro tempo o América fez 3-0. Seu Márcio foi lá no transformador e desligou a energia. O quê? Ninguém ouviu o jogo. Não tinha rádio a pilha, né? Ele só foi ligado depois que acabou o jogo. Né? Para você ter uma ideia, a força que eles tinham do agente de estação. Uma coisa muito interessante de Marechal era a chegada dos trens de passageiros em Marechal. Principalmente o noturno que vinha do Rio de Janeiro. No noturno que vinha do Rio de Janeiro, quando ele vinha do Rio, tinha um restaurante. As pessoas vinham na estação, além de ver as pessoas, eles vinham comprar o jornal e revistas, pão e maçã. E as pessoas no domingo vinham tudo arrumadinho para vir ver o trem aqui, né? Então, Bellarmino, em 1916, tinha Cinema Triunfo. E o seu Zé Henrique Pereira também teve um cinema também, muito bom aqui. A dona Undina, a dona Noca, falava que o cinema dele era muito bom. Tinha as cadeiras até estufadas, entendeu? Então passava cinema a partir de 58, aí sim, aí teve um cinema em Marechal até 1966, que no final, no final meu pai era dono do cinema. Os filmes passavam sábado e domingo, entendeu? Os filmes eram passados, e algumas vezes na quarta-feira. Em 66, o que aconteceu? A máquina, tinha duas máquinas. Uma máquina quebrou, aí levou para conserto, não teve jeito. Aí daqui foi para Campinho e aqui ficou sem cinema. Lá em Campinho queimou, então a partir de 66 acabou-se o cinema aqui, não teve mais cinema. O cinema foi muitos anos aqui, era atração aqui, sábado, domingo, né? Na época, quando o DNR chegou aqui, que começou a construção da rodovia, houve um impacto muito grande. Primeiro, muita gente perdeu casa, muita gente teve que vender o terreno baratinho. Isso deu um impacto muito grande na época. As pessoas não imaginavam que no futuro seria diferente, mas no momento você passava a estrada, tinha que derrubar a casa, entendeu? Ou o cara tinha uma plantação de mandioca, a estrada passou. O que o DNR fazia? Passava cinema para apaziguar. Em Santa Isabel tinha cinema de graça, em Marechal passou cinema. Por exemplo, o América de Marechal, o time do América de Marechal, ele foi fundado em cima disso aqui. Era Marechal Floriano, mas não tinha camisa, era um time pobre para danar. Aí o DNR ofereceu um jogo de camisa para o Marechal Floriano, que só tinha uma camisa do Fluminense. Aí o que acontece? Chamado Adair Guerra. Ele chegou para o Zé Piaba e o seu Farias, que morava aqui, ó, eu vou dar o dinheiro, vocês vão em Vitória e compram um jogo de camisa para vocês aí, o DNR, né? Tinha o José, que o Zé Piaba, e o Farias. Todos dois América doente. Eles foram para Vitória, que camisa que eles iam comprar? Do Flamengo? Nunca, né? Compraram do América. Dia 26 de maio, foi jogar em Paraju. Chegou lá, ó, o Marechal ganhou de 5-2. Todo mundo empolgado, velho. Na segunda-feira, no bar, o José Piaba e o Farias chegaram para o Adair Guerra, que era um mineiro. Nós vamos formar uma diretoria, fazer tudo bonitinho. A gente queria que você fosse o presidente do Marechal Floriano. Ele falou, olha, eu só aceito se mudar o nome para América Futebol Clube. Foi fundado dentro do bar América aqui, pelo Adair Guerra, José Henrique Pereira, que é o Zé Piaba, e Marijalma Faria. As enchentes de Marechal, né? Marechal conviveu sempre de enchente. Aqui na estação tem
tem um quadro, né, da enchente de 1917, tem a de 1930, que se fala que ela veio na estação, né? O pessoal fala antigo, entendeu? E a de 60, que foi a maior, que tem maior registro, né? Ponte de Marechal, a primeira ponte de Marechal é de 1930. Até 1929, 1928, 27, para vir em Marechal, não chegava em Marechal, porque não tinha ponte. Então, em 1929, o governo vai construir uma estrada de rodagem de Vitória a Castelo. Aqui passou em Marechal. Marechal tinha duas pontes. Uma que passava o rio e uma que tinha que, quando enchia, a água passava nele. Então. E essa ponte foi construída por um cidadão chamado Anselmo Maculan. Ele era um construtor de ponte de São Paulo. Ele construiu. E o filho dele, chamado Anselmo Maculan, casou com a filha do Zé Henrique Pereira, a Zuzuca. Ele vai com essas pontes de 1930, as pontes de Marechal. O primeiro carro de Marechal, né, foi do Emílio Intringe, né? Eles falam que era de 28. Sim, 28 eu acredito que ele só andava aqui na rua, porque Campinho ele não poderia ir, porque não tinha ponte na época. Tinha a primeira ponte de Marechal, é aquela ponte do Amador, mas ali só passou animais. Ali era uma ponte só para passar tropa, nunca passou carro, porque ela era pequena, entendeu? Essa ponte veio passar carro já na década de 70, que até 69, 68 era uma ponte que só passava pedestre, igual a que nós temos aqui embaixo, entendeu? Acho que em 1970, 72, acho que foi no governo, na prefeitura do Kiefer, que eles vão construir a ponte, a famosa ponte do Amador, né? Que é a primeira ponte de Marechal. Ela é de 1862. Ela tem, no Arquivo Nacional, nós temos, tem documento, ela é de 1862. Quando surgiu a vila, foi feita a ponte. É a ponte mais antiga que nós temos aqui. É a passagem, né? Era a passagem mais antiga. A primeira fábrica que nós tivemos aqui foi o Jacó Custer, né? Ele chegou com 6 anos de idade, mas ele era um carpinteiro de mão cheia. Nós temos várias obras dele aqui. Na casa do Oberdan, ali, na casa do Oberdan Pereira, tem um armário, tem uma cama feita por ele. No Centro Cultural aqui tem um imóvel, né, que era da Igreja Católica, né? Famoso ele também. Tocava bandolim, entendeu? Fabricava violino e violão. Eu tenho uma história que eu falo. O professor Edgar de Carvalho Neto, ele morou 3 anos aqui. Um senhor, um professor ele era, fantástico. Ele era formado em farmácia, então ele dava palestras sobre saúde na época. Higiene básico, entendeu? Tinha um cinema velho ali, ele dava. E sempre ele dizia, Marechal um dia vai crescer. Por que ele vai crescer? Porque ele é estratégico. Ele está num ponto que todo mundo tem que passar pela essa cidade. Os grandes comerciantes nós tivemos aqui. O primeiro, né, foram os de Marechal, por exemplo. Os primeiros daqui foi a família Custer. Foi o Adolfo e o Urico, em 1882. Depois veio para aqui, né, veio o Felipe Endres, que foi um grande comerciante. Ele morre, né, numa viagem da Alemanha para o Brasil. Ele passa mal, entendeu? Ele morre, ele vem a falecer no navio. Chegando em Lisboa, a filha dele, a dona Clara, que estava com ele, né, tentou sepultá-lo em Lisboa para mais tarde, né, trazer os restos para o Brasil, mas não conseguiu. O navio saiu de Lisboa, 1 hora depois ele foi jogado ao mar, né. Depois veio o Belarmino Pinto aqui, grande comerciante. Depois do Belarmino, José Henrique Pereira. E lá na estrada do Batatal, que tudo era Marechal, tinha o Manuel Endres, o Manduquinha Endres. Grande comerciante ele foi.